Olá, sejam todos bem-vindos ao Vascular Insights Vídeos. Vamos começar com o nosso primeiro caso. Vamos falar de um caso de embolização de varizes pélvica, implante de stent para o tratamento de uma paciente que tinha quebra-nozes. Inicialmente agradecer o apoio educacional da Medicorp, que está conosco aí há muitos anos, investindo no IAPACE. E vamos falar do caso. Então, uma paciente de 36 anos, multípara, uma hematúria microscópica de longa data, anemia, hemoglobina de 8,9, dor pélvica e lombar crônicas refratárias. O paciente já tinha ido várias vezes ao PS. Isso é muito comum. Os pacientes nos procurarem depois de estarem cansadas, desgastadas, ter ido várias vezes ao pronto-socorro, ter ido em vários outros especialistas até chegar no cirurgião vascular. Então aqui os exames, né, para esses pacientes, habitualmente a gente pede ultrassom ou ultrassom pélvico transvaginal e uma angiotomografia. Na angiotomografia, lembra do seguinte, pedir fase venosa. Ah, mas devia ter, mas nem sempre eles colocam. Fase arterial, portal, venosa e fase sem contraste. Então vale a pena no seu pedido você colocar entre parênteses, fazer fase venosa. E aqui então a gente pode observar lá, na imagem de cima, a veia renal que ela diminui o seu diâmetro em pelo menos 50%, antes e depois da compressão da artéria mesentérica superior. Aqui, nessa reconstrução tridimensional, a gente consegue ver o refluxo da gonadal esquerda e até mesmo a gonadal direita se desenvolvendo. É uma circulação colateral, atravessa o útero e sobe pela gonadal direita. Geralmente, pacientes com esse histórico de longa data fazem esse desenvolvimento. E aí, na última imagem, a gente consegue ver a compressão em si. Esse ângulo aortomesentérico, até 35 graus, a gente considera quebra-nozes. Alguns autores até 45 graus, mas atualmente 35 graus. Vamos falar do nosso procedimento. Então, indicamos, o paciente estava sofrendo há muito tempo, e aí como que a gente fez? E como a gente habitualmente faz esses casos, né? Vou falar o passo a passo. Então, punção da veia basílica com ultrassom, entra primeiro com o introdutor 5 French, e aí quando a gente quer entrar na veia renal esquerda ou na veia gonadal direita, vindo de cima, melhor ideia é usar o múltiplo pulse. Pega o múltiplo pulse de 90, ou até mesmo de 100, e aí às vezes a gente até aumenta um pouquinho sua curvatura. Para quê? Para as costas bater na cava e o outro lado entrar onde a gente quer. E aí a gente entra na gonadal. Então aqui a gonadal direita, super desenvolvida, dilatada, com refluxo importante indo em direção ao útero. Então, por isso que é uma paciente muito sintomática, né? E aí a gente faz a nossa embolização. Como que a gente faz essa embolização? A gente faz com a técnica sanduíche. Como que é a técnica sanduíche? Coloca uma mola, depois coloca uma segunda mola, desce o microcatéter entre as duas molas e joga a nossa espuma de polidocanol. Porque dessa maneira as molas nos protegem para a espuma fazer o seu efeito sem ir para o sistema venoso central, né? E aí polidocanol 3%. Hoje em dia a gente tem feito com bastante vezes isso e com uma certa tranquilidade. Tem outros autores que falam para você colocar mola, depois espuma, depois mola, mas desse jeito funciona super bem. Então a gente fez isso do lado direito, daí a gente entra na gonadal esquerda. Até onde você põe a mola? Você põe a mola até próximo da região do útero, até do lado direito, até a entrada da veia cava. No lado esquerdo, próximo da região do útero, até a entrada da veia gonadal na veia renal esquerda. Tudo isso dá para ser feito com múltiplo pulse vindo de cima. Tá lá, então do lado esquerdo, mesma coisa. Então, essa é a imagem final da embolização bilateral da veia gonadal. Nesse contexto, a utilização de mola de liberação controlada é importantíssima, porque você tem uma tranquilidade muito grande. As molas distais, você pode pegar 6, 8, e as molas proximais, dependendo da veia gonadal, você pode chegar até 14, porque o que não pode é uma mola sua embolizar. Então tem que lembrar que as molas da parte final, que é lá em cima, você usa uma mola 12, uma mola 14, comprida, que aí certamente você não vai se complicar. E aí a gente foi para tratar o quebra-nozes em si. Isso é polêmico, certo? Essa paciente, como tinha essa hematúria, tinha muita dor, e a gente teve uma boa conversa, a gente decidiu tratar o quebra-nozes ao mesmo tempo. Então, o que a gente vê habitualmente? A gente vê a compressão e a gente vê a circulação colateral. Pode reparar que tem circulação colateral para cima e para baixo, já embolizado com as nossas molas. Dá para a gente vir por baixo, dá para a gente vir por baixo para colocar o stent, dá para a gente vir por cima. Hoje em dia eu já aproveito o mesmo acesso e venho por cima. E aí tem um grande macete, gravem essa imagem, que é
utilizar um amplex, ponta flop, longa, e dar essa enrolada dentro do parênquima do paciente. Se você der essa enrolada ali na região do parênquima, você vai ter um suporte suficiente para vir por cima com o seu stent, sem problemas. E olha lá, nesse caso em especial, a gente colocou um Smart Control 1440. É um stent 7 Friends. Dá para usar outros, claro, tem stents hoje dedicados, venosos, como por exemplo o Venovo. Mas eu tenho uma casuística muito boa com o Smart Control, com baixíssima taxa de complicação. Repare que eu coloquei o 1440, isso é muito preciosismo, tentar colocar só no sítio da compressão. A dica que eu dou para quem está começando, em especial, é pegar um 1460, porque daí você invade o parênquima e você vai ficar lá para a região do parênquima e dá uma ancorada muito boa e você fica tranquilo. É possível você invadir um pouquinho a cava, não tem problema, mas poucos milímetros, não tem por que invadir muito, senão vai ficar parecendo que tem um filtro de via cava lá, certo? E ao usar stents menores, você também se impõe um risco de embolização, migração do stent. Aí tem um cuidado muito importante, certo? Porque imagina migrar um stent lá para o coração, para o pulmão, certo? Aí os materiais, então introdutor 7 Friends, fio guia hidrofílico, o amplex, que é esse macete que eu falei, catéter MP está vindo de cima. Se você estiver fazendo por baixo, aí o cobra, mas certamente vai ser trabalhoso entrar na guanadal direita. Microcatéter e microguia, compatível com as molas que você vai usar, o stent, e aí você usar o AIVOS para achar a medida do stent não é uma boa, na minha opinião. Geralmente ele joga para baixo, acaba falando para você usar um stent 10, 12, na minha opinião é melhor você pegar um 14, exatamente para diminuir seus riscos de migração. E aí um balão, normalmente eu coloco um balão 12, né? Um balão 12-20, 12-40, só para a gente acomodar melhor o stent, e a seringa insufladora. Controle normalmente a gente faz 3 e 12 meses após, então aqui a gente vê uma imagem de tomografia, né? Mostrando então a abertura da aorta com a mesentérica superior, e ali a reconstrução tridimensional. Essa paciente teve uma excelente evolução. Eu habitualmente coloco clopidogrel com xarelto. Isso é de longe ser consenso. Não existe, então, uma evidência literária para tal, mas me dá uma tranquilidade muito grande. Clopidogrel 75, xarelto 20, sem fazer ataque, não tinha trombose. A gente tira esse clopidogrel, geralmente um mês depois, mantém o xarelto por mais um tempo. Inclusive, depois eu acabo baixando a dose de xarelto, deixando mais um tempo. Tem paciente meu que fica até um ano tomando alguma dose de anticoagulante. Até então, não tive nenhuma trombose de stent. Vamos falar um pouquinho de revisão literária. Um artigo atualizado, de 2024, de revisão sistemática com 2.038 pacientes. Teve 94% de sucesso técnico. Claro, que os materiais hoje em dia tá com muito recurso para você conseguir fazer isso de uma maneira fácil, com grande sucesso. E aí teve uma melhora importante em você fazer a embolização das varizes pélvicas, da veia gonadal, antes e depois. Então, realmente, tem já alguma literatura mostrando. Ainda não está no rol da ANS, ainda tem muito que melhorar a nossa evidência científica. Esse artigo eu acho maravilhoso. São grandes nomes da cirurgia endovascular venosa. Monadeiro, Perrin, enfim, Zubicoa. Então, um artigo de 2018 em que eles mostraram que não há essa necessidade de pôr stent da veia renal. Veja, o stent da veia renal, se ele complica, é algo muito sério. Já a embolização gonadal com mola de liberação controlada, a taxa de complicação é baixíssima. Então, eles mostraram que nesses 442 pacientes, somente 15 evoluíram com migração da dor para a região lombar, mantiveram a hematúria e aí colocaram o stent no segundo tempo. Então, realmente, a conduta, hoje em dia, da nossa equipe, da maioria das equipes, é tratar as varizes pélvicas e não colocar o stent na veia renal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Gostou? Curta, compartilhe e marca no sininho para receber notificação. Obrigado.